A criação do Tribunal Regional Federal com sede em Curitiba está mais próxima de se confirmar. Na semana passada, em Brasília, deputados aprovaram a PEC que amplia a Justiça Federal em todo o país. Mas a proposta de emenda constitucional precisa passar por mais uma votação na Câmara. A criação desse tribunal é uma antiga reivindicação dos paranaenses. Quem dá mais detalhes sobre esse assunto agora aqui no estúdio é o senador do PMDB, Sérgio Souza. Bom dia, senador. Bom dia, Soler. Bom dia, Andressa. O que falta efetivamente para que a PEC seja aprovada? Bom, é um longo caminho, né? Isso começou em 2002 no Senado, faz quase 10 anos que está na Câmara dos Deputados, e desde que eu cheguei ao Senado nós temos trabalhado intensamente nesse sentido. Criamos uma frente parlamentar específica, da qual eu sou coordenador pelo Senado Federal, o deputado Amaury Teixeira pela Câmara. Conseguimos, depois de muito trabalho e construção interna e externa também, com impacto orçamentário financeiro pelo STJ, com conversa com o governo, conseguimos pautar na semana que vem, na semana passada, e a votação. Agora a legislação ela pede um interstício de 5 sessões para que volte em segunda discussão, segunda e última discussão na Câmara dos Deputados. Pode ser que tenha que voltar ao Senado, ainda nós estamos estudando isso. É uma briga, então, de 10 anos, de mais de 10 anos, não é, senador? E que a gente pode dizer que em poucos, mês que vem, provavelmente, esteja solucionada, esteja resolvida. Nós estamos muito ansiosos para isso. Estamos articulando já dentro da Câmara dos Deputados, porque nós sabemos que outras articulações vão ocorrer contra. Isso é passível, principalmente, daqueles estados que venham perder espaço, como é o nosso caso aqui, é o estado do Rio Grande do Sul, né, porque sai Santa Catarina e Paraná, que passam a integrar um único tribunal, e Rio Grande do Sul fica sozinho, e também há movimentações do próprio Poder Judiciário, que entende que a iniciativa deveria ser deles e não do Legislativo, que nós não concordamos, é claro. Agora, pode parecer curioso, né, para quem está de fora ou não conhece bem como funciona essa briga política, vamos dizer assim, que um Estado seja contra a criação de um tribunal em outro, né? Quer dizer, isso prestaria, a prestação jurisdicional seria melhor para toda a população. O que está por trás disso? Por que a própria Justiça, em alguns casos, está sendo contra a criação? Há um projeto, um anteprojeto no Poder Judiciário, que ainda não chegou ao Congresso, não chegou porque nós não deixamos chegar, que é criando 120 novos cargos desembargadores para os tribunais que já existem. E nós estamos mostrando, inclusive eu lancei uma nota técnica agora esse mês passado, mostrando que é muito mais interessante e viável, e do ponto de vista da aplicação da justiça, criar novos tribunais, esses 4 tribunais regionais federais que está nessa PEC que votamos essa semana, do que criar os cargos que já estão aí. E também há uma movimentação de quem aparentemente vem a perder. Por exemplo, Porto Alegre, ela pode perder em serviços. Escritórios de advocacia que lá estão instalados vão diminuir o seu número de serviços, porque normalmente são demandados por advogados e por clientes do Paraná e de Santa Catarina. Senadora, a gente já volta a conversar, porque a gente vai dar uma olhada na entrevista que o deputado federal Eduardo Ciarra concedeu a gente, e ele comentou a criação do TRF aqui no Paraná. Mais de 35% dos processos do tribunal que funciona no Rio Grande do Sul, da 4ª região, são oriundos do Paraná. E o Paraná, com isso, vai também criar a oportunidade de trazer os processos de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, que hoje estão em outros tribunais, e nós teremos condições de agilizar, dar mais celeridade à Justiça Federal de segunda instância e ter condições de os nossos paranaenses terem oportunidade de acesso a essa justiça. Quem também falou sobre a instalação do Tribunal Regional Federal no Paraná foi o deputado federal Osmar Serraglio. Para nós, imagina o que significa qualquer cidadão nosso. Você está me entrevistando em Umuarama. O cidadão de Umuarama que é julgado aqui tem que ir lá em Porto Alegre para recorrer. Se ele não for, se houver alguma diligência, alguma coisa, tudo isso. E o advogado tem que ir. Isso não é o respeito à cidadania, acima de tudo a distribuição da justiça como se pretende. Aí vai ser uma vitória enorme, volto a dizer. O Paraná ocupa quase metade da carga de processos de Porto Alegre, o que é mais do que evidente que nós merecemos um tribunal aqui. É o acesso à justiça, não é, senadora? É essa principal bandeira aí dessa briga para se criar o TRF aqui no Paraná, porque é um direito do cidadão, né? Ter acesso fácil à justiça. Andressa, 80% dos processos que tramitam na Justiça Federal são de natureza previdenciária.
A dona de casa, o cidadão, para se aposentar, ele vai ao INSS, uma vez indeferido, ele vai à Justiça Federal. Para recorrer, ele tem que ir ao Tribunal Regional Federal. Como nós temos em Porto Alegre, você imagina quem está em Manaus, no Acre, tem que vir a Brasília. É muito mais longe. E aqui, como disse o deputado Osmar Serralho, nós sozinhos, os paranaenses, demandamos quase a metade dos processos que estão hoje no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Então, bandeiras como essa, Soler, defender bandeiras, é defender o Estado. Desde que eu cheguei ao Senado, eu tenho como meta defender os interesses do Estado. Essa semana, por exemplo, nós vamos ter uma audiência pública no Senado Federal, dentro da comissão mista que está analisando a medida provisória dos royalties, para tratar das linhas geodésicas. Tem a questão do ICMS da energia. Então, nós estamos cuidando no Senado Federal dos interesses do Paraná. E o TRF não poderia ser diferente. Eu acho que ter o TRF no Paraná é uma meta de todos os paranaenses e acredito, estou muito confiante de que isso aconteça e espero que, em definitivo, já na Câmara, que não precise voltar para o Senado. Mas se voltar no Senado, nós estamos preparados para promover a votação o mais rápido possível. Mas existe essa possibilidade de que a votação tem que retornar ao Senado, então? Teve uma emenda de plenário colocada por um deputado, foi o deputado Genuíno, no dia da votação, na quarta-feira, e essa emenda ela altera um dispositivo, ela inclui um dispositivo constitucional, dizendo, por exemplo, que é obrigatório respeitar o 5º constitucional para o Ministério Público e advogados. Isso já está na Constituição, então é dizer do mesmo, é uma repetição. Nós estamos fazendo uma análise junto à Consultoria Legislativa e à Procuradoria da Câmara, dos deputados, para analisar se há necessidade de voltar ao Senado ou não. Mas se voltar ao Senado, nós estaremos prontos lá para cuidar disso. E no Senado isso passa rapidamente, porque só agora no mês de março nós já aprovamos 4 novos tribunais regionais federais, a criação deles na CCJ, o ano passado o do Paraná sozinho também, que é uma PEC de minha autoria, que está para ser votada agora, já nessa semana, nós vamos ter uma votação em plenário. Ok, obrigada, viu, senador, pela sua participação aqui no estúdio no Bom Dia Paraná. Obrigado, Andrés. Obrigado, bom Soler. dia. Bom dia.